uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook, os nossos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido, quando o nosso querido irmão Ney faz os ajustes necessários e posta no nosso canal. Então, sintam-se todos acolhidos, sintam-se todos muito bem recebidos nessa casa de Jesus, nessa casa de oração, a casa do Consolador Prometido. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Obrigado, Ney. Jamais te subestimes. Jamais te subestimes em teu valor. Foge de acomodar-te à condição vulgar da maioria, que consigo não se importa. Não aceites sem lutar o que te pareça fatalidade. Ousa o passo seguinte e outro mais, em direção ao cume do monte. Não consinta que os outros tracem limites para ti, ou que te rotulem. Não acredites impossível o que sequer tentastes. Sobretudo, não te coloques à mercê das circunstâncias, esperando por prodígios, que sem a tua efetiva participação não acontecerão. Com essa bela mensagem, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Pai, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, e toda a espiritualidade amiga que se encontra conosco aqui nessa noite. E vamos agradecê-los por estarmos aqui reunidos em busca de nos melhorarmos, de nos evangelizarmos, de nos tornarmos melhores. E vamos pedir a todos eles o amparo necessário, que eles possam ajudar a todos os nossos irmãos que estão sofrendo, nossos irmãos que estão envolvidos em guerras, em conflitos, que todos sejam amparados, suas famílias e os irmãos que desencarnaram nesses conflitos. Pedimos também o amparo do nosso Pai aos nossos irmãos que estão na nossa tela mental, nossos queridos familiares ou amigos, enfim, todos os irmãos que queremos o bem para eles, que eles possam ser ajudados. Para todos os irmãos que, independente daquilo que estão passando, que eles recebam o amparo necessário e os bons pensamentos de todos nós e dos bons espíritos. Que essas luzes que aqui estamos recebendo se espalhem para todos eles, todos os nossos irmãos que sofrem as dores físicas e morais, que recebam um pouco de alento e um pouco de paz nesse momento. Pedimos também o amparo necessário para o nosso querido irmão Jean, responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Que ele possa nos transmitir tudo aquilo que ele planejou e tudo aquilo que precisamos ouvir. E tudo aquilo que os nossos irmãos que estão na nossa tela mental também precisam. Que todo o amparo que aqui que estamos recebendo se espalhe para todo o nosso planeta, para todos os nossos irmãos. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Jean. Vai nos falar sobre as leis morais, né? Isso. Vamos contigo, meu irmão. Tá, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. É uma imensa alegria poder estar aqui com vocês na noite de hoje para a gente estudar um pouquinho sobre espiritismo. E é estudar, seguindo a recomendação de Allan Kardec, para que a gente entenda o espiritismo, é necessário que a gente faça um esforço e um estudo aprofundado das obras fundamentais, para que a gente possa colher dali os ensinamentos que Kardec levou entre 14 e 15 anos para elaborar, para organizar e reunir, a fim de deixar para a gente essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Então, sou imensamente grato pelo convite, obrigado, não conhecia ainda o Consolador Prometido,
E ao falar em Consolador Prometido, a gente lembra de uma promessa que o Cristo nos fez há muitos anos atrás, quando João registrou no seu Evangelho, lá no capítulo 14, entre os itens 15 e 16, que o Cristo fala que se nós o amássemos, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, que é o Consolador Prometido. Então, bendita seja a doutrina espírita, que consegue nos reunir na noite de hoje, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esses ensinamentos, sobre as leis morais, cujo é o propósito, cujo é o título da nossa explanação de hoje. Então, dando início à nossa exposição, à nossa conversa, ao nosso bate-papo, eu gostaria de dizer que o pouco que eu sei de doutrina espírita, vou tentar deixar aqui, que a doutrina espírita ela é muito ampla, como nós todos sabemos. São 23 obras que Allan Kardec se debruçou a fim de nos explicar sobre doutrina espírita. Então, nós não nos baseamos somente nas 5 obras fundamentais, que também são ditas obras básicas, mas sim nas 23 obras que Kardec nos deixou, para que a gente possa, durante a nossa vida, durante todos os momentos que se seguem da nossa existência, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir lendo e se aprofundando, para que a gente possa entender o porquê que aqui estamos, porquê viemos para este planeta de provas e expiações, para onde nós iremos ao partirmos daqui, né? Ao deixarmos essa veste corporal e o nosso espírito seguir o seu destino, seguir o seu futuro. Tudo isso são respostas que a gente pode encontrar dentro das obras fundamentais de Allan Kardec, principalmente dentro do Livro dos Espíritos, dentro do Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. São todas obras que trazem conhecimentos muito grandiosos e maravilhosos que fazem com que a gente consiga responder essas perguntas que nos surgem durante a nossa vida, né? Como nós todos sabemos, um dia deixaremos esse corpo e seguiremos, nós, espíritos, para algum lugar. Só que esse lugar ele vai depender exclusivamente de como nós agimos nesse plano, nesse mundo de provas e expiações. Então é sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje. As leis morais, elas são muito amplas, as leis morais que Kardec trouxe, que Kardec estabeleceu. Então não é minha pretensão esgotá-las aqui, me aprofundar nas leis morais, mas fica o meu convite para que os irmãos e as irmãs possam dar uma olhadinha especial para esse capítulo que Kardec dedicou com tanta atenção, onde ele reuniu ali muitas questões, muitas perguntas que são de extrema necessidade para que a gente possa decidir qual o destino que nós espíritos iremos tomar, tá? Então, para a gente iniciar, as leis morais elas estão na terceira parte de O Livro dos Espíritos, né? Ou o terceiro livro, como alguns gostariam de mencionar também, mas as leis morais elas se localizam ali. E elas vão ser aprofundadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque como nós sabemos, o Livro dos Espíritos, ele contém a base da doutrina espírita. Ele é a pedra basilar da doutrina espírita. Então, ali dentro do Livro dos Espíritos, estão todos aqueles conceitos que nós devemos procurar entender para saber sobre a doutrina espírita. Porém, Kardec viu a necessidade de aprofundar cada parte. Cada livro daqueles que estão ali dentro de O Livro dos Espíritos, eles vão originar outras obras que vão compor esse Pentateuco, esse arcabouço da doutrina espírita. Kardec vai conseguir aprofundar em cada um. Então, se nós pegarmos ali a primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec ele vai conseguir aprofundar, ele vai nos trazer pormenores, ele vai trazer conceitos que talvez não foram trabalhados na primeira parte do Livro dos Espíritos, e ele vai colocar lá na Gênese, onde ele vai falar das causas primeiras, onde ele vai trazer a questão do fluido cósmico universal, o perispírito. Então,
Se nós quisermos nos aprofundar nesses conceitos, basta que nós olhemos os outros livros. A segunda parte ele vai conseguir aprofundar no livro dos médiuns, onde ele vai falar sobre as manifestações, sobre a vida do espírito na erraticidade. A terceira parte, como eu falei, ele vai aprofundar em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que é das penas e gozos terrestres, ele vai aprofundar na obra O Céu e o Inferno. Então, é interessante que a gente tenha esse olhar para que a gente possa nos disciplinarmos quando nós formos estudar essas obras. Então, como hoje eu trago a proposta das leis morais, e as leis morais elas estão nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai trazer lá qual que é o conceito da lei divina e da lei natural, quais são o que é definido como trabalho para Allan Kardec, qual foi a proposta que ele quis nos trazer quando ele define essas leis morais. Então é muito interessante que nós pensemos dessa forma. Só que antes da gente entrar propriamente dito no tema da noite de hoje, eu gostaria que nós voltássemos um pouquinho na história do Espiritismo, para que nós pudéssemos entender qual é o verdadeiro objetivo, qual que é a verdadeira finalidade dessa doutrina. Querendo ou não, nós, todas as quartas-feiras ou outros dias, nós nos colocamos à disposição para vir à Casa Espírita, nós viemos assistir à doutrinária, nós viemos tomar o passe, nós viemos frequentar os grupos de estudo. Então, nós temos que saber qual que é o objetivo dessa doutrina para cada um. E cada um de nós vai conseguir responder de uma forma. Só que Kardec, ele, quando reuniu todas aquelas manifestações, todas aquelas comunicações, ele viu que ali tinha algo que as outras pessoas não percebiam. Então, a gente sabe, estudando a história do Espiritismo, que as manifestações elas começaram lá através das mesas girantes, das mesas falantes, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e Kardec foi ter a oportunidade de participar de uma reunião dessas na casa da senhora de Plamaison, na França, quando ele foi convidado por um amigo magnetizador. Então lá Kardec esteve, mas Kardec ainda era muito cético. Ele ainda não acreditava que as mesas poderiam se comunicar. Então, na bibliografia do Marcel Souto-Maior, o Marcel coloca lá que Kardec era um cético. E a gente pode até causar uma certa estranheza. Porque como Kardec vai ser um cético? Se ele já veio, talvez, com essa missão de desenvolver a doutrina espírita, de fundar o espiritismo. Claro, não é uma doutrina, não é uma filosofia de Allan Kardec, mas sim uma filosofia dos espíritos, em que Kardec participa, atuante, ele é os braços da espiritualidade aqui na Terra, para reunir todo esse conteúdo e transformar nessa doutrina. Então, Kardec ele não acreditava, tanto que ele deixa uma célebre frase, dizendo que ele só acreditaria nas mesas, ele ainda não tinha presenciado aqueles fenômenos, mas ele só acreditaria naquilo se as pessoas conseguissem provar para ele que as mesas tinham cérebro para pensar e tinham nervos para sentir. Então, acho que qualquer um de nós, se ouvíssemos falar disso, nós não iríamos atribuir, num primeiro momento, esses fenômenos a causas sobrenaturais. Até então, eram tidas como sobrenaturais, né? Então, Kardec, quando ele se depara com aquele fenômeno em que as mesas realmente se movimentavam, em que haviam os ruídos, em que haviam os rangidos, e, posteriormente, adaptados a uma cesta, o lápis escrevia, trazendo mensagens que as irmãs Baudin, muito pequenas, ainda não tinham capacidade não tinham maturidade, não tinham conhecimento para trazer aquelas mensagens. Então, Kardec, estudando durante muitos anos, ele foi perceber que aquela causa inteligente, aquele efeito inteligente, ele derivava de uma causa também inteligente, que é o princípio da causalidade. E todos nós, em algum momento, ouvimos, né? Que para todo efeito há uma causa. E a vida, ela se dá dessa forma. Tudo que nós formos verificar, se tem um efeito, quer dizer que há uma causa anterior que originou. Então, para Kardec foi assim. Ele percebe que aquelas manifestações inteligentíssimas, porque eram espíritos, às vezes, muito elevados, que traziam as mensagens, aquelas manifestações, elas traziam conteúdos belíssimos,
conteúdos aprofundados que as pessoas da época talvez não teriam a capacidade de manifestar por si só. Então ele percebe que ali havia algo mais. Enquanto as outras pessoas percebiam que, como um passatempo, como uma futilidade, os fenômenos eram apresentados nos salões de Paris, mas simplesmente como um passatempo, como algo para as pessoas se divertirem. E Kardec, como era um espírito já evoluído, como já veio com essa missão do espiritismo, mas que ele também tinha o livre-arbítrio para decidir se ele seguiria em frente ou não, ele percebe algo que os outros não percebiam. Então, a partir daí, a partir de vários estudos, de métodos científicos que foram aplicados à época, Kardec funda, então, a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita, a filosofia espírita, ela é um trabalho dos espíritos. Por isso que eles vão colocar lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, dando uma advertência a Allan Kardec, dizendo para ele: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que irás empreender, pois o trabalho é nosso. Então, a filosofia não é de Allan Kardec. Kardec foi simplesmente o espírito encarnado responsável por organizar e por reunir aquelas informações. Então, baseado nesse histórico que eu acabei de trazer, qual que é o objetivo, então, da doutrina espírita que Kardec consegue concluir a partir das suas pesquisas, a partir dos métodos que ele estabeleceu de pesquisa, a partir das experiências que ali foram comprovadas? Qual foi o objetivo final que ele nos deixa do Espiritismo? O Espiritismo simplesmente ele serve para o nosso aprimoramento moral. É isso que ele coloca lá na obra, O que é o Espiritismo, quando ele diz que o objetivo do Espiritismo é o aprimoramento moral. Isso quer dizer que nós todos aqui, e também aqueles espíritos que estão na erraticidade, aguardando uma nova experiência reencarnatória, temos um único objetivo aqui na Terra, que é o quê? Nos melhorarmos, nos aprimorarmos, progredirmos, para que um dia a gente possa alcançar o lugar de espírito puro, para que a gente possa percorrer a nossa existência fazendo tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, fazendo bem, ajudando as pessoas. Então, esse que é a verdadeira finalidade de todos nós estarmos aqui na noite de hoje. Quando nós saímos das nossas casas para vir ao centro espírita, nós temos que vir, talvez, com esse sentimento de que se eu estou indo lá, é porque, em algum momento, eu me pergunto, eu faço questões, perguntas sobre a minha vida, e às vezes eu não acho respostas. É quando um familiar fica doente, ou um familiar desencarna, é quando eu perco um emprego, é quando acontece algo no meu dia a dia que aquilo me deixa desconfortável, e às vezes eu não tenho resposta para as coisas. Então, o que nos traz aqui, o que nos une nessa comunhão de pensamentos, nesse laço fraterno, nos potencializa para que a gente saia daqui melhor, para que a gente possa, ao chegar em casa, transferir aos nossos familiares, aos nossos amigos, todos esses conhecimentos que a gente acaba adquirindo aqui na Casa Espírita. Então, Kardec, ao ver isso, ao observar que os espíritos, ao desencarnarem, eles tinham um certo estado, como é o caso de André Luiz, que a gente pode citar como exemplo, ele percebe que tudo derivava, todo esse destino que os espíritos tinham, derivava única e exclusivamente do modo como os espíritos viviam aqui. Então, é o modo moral, é como aquele espírito se portava no seu dia a dia, é como aquele espírito se relaciona com seus pares. Então, Allan Kardec tem essa inteligência que fez com que ele conseguisse observar tudo isso. Então, foram anos de experiências, foram anos de estudos para que ele pudesse chegar às conclusões dos princípios da doutrina espírita, que são princípios esses que a gente conhece muito bem. Quando ele fala que Deus é a inteligência suprema, os espíritos nos falam, né? Mas por uma pergunta de Allan Kardec, quando ele vem tratar pura e exclusivamente dos espíritos em si, quando ele vem falar da imortalidade da alma, de que a alma conserva a sua particularidade, de que nós, ao desencarnarmos, nós não simplesmente nos unimos a um todo,
que todas as atitudes, os atos que nós cometermos aqui, eles terão consequências. Então, se eu hoje, Jean, sou um espírito encarnado, daqui um pouco mais, daqui a anos, a gente não sabe quando é o dia de cada um, mas ao nos despirmos desse corpo físico, a nossa vida irá continuar. As coisas não irão acabar. E nós iremos levar junto conosco todas aquelas atitudes, todos aqueles atos que nós praticamos durante a nossa vida física. Então, se a gente pegar lá no livro Céu e Inferno, há diversas declarações de espíritos que não se deram conta disso enquanto estavam vivos e que depois vêm se manifestar e dizer que estavam sofrendo devido à vida moral que eles levavam aqui. Já existem outros espíritos, como é o caso do J. Samson, que é o primeiro espírito que se manifesta lá em Espíritos Felizes, onde ele vai dizer que ele estava feliz. Ele era um membro da Sociedade Espírita de Paris, era uma pessoa muito boa, era uma pessoa muito caridosa, e ele vem dizer, ele solicita aos irmãos, porque ele já estava muito doente, ele solicita a Allan Kardec e aos outros membros da sociedade, para que assim que ele desencarnasse, eles o evocassem, para que ele pudesse ser útil ao trabalho da codificação, para que ele pudesse ser útil trazendo a sua experiência pós-morte, né, pós-separação do corpo físico, e isso 2 dias depois isso se dá. Ele é evocado, já na capela mortuária, ele é evocado e ele consegue dar a sua comunicação. Mas isso é algo muito raro, ele vem nos dizer. Porque 8 horas após o seu desencarne, ele já havia recuperado a sua lucidez. Então, olha só que fantástico. Ele nos trazendo essa informação de que, dependendo das nossas atitudes, dependendo da vida que a gente leva, a nossa vida no plano espiritual será de outra forma. Já outros espíritos mais apegados ao materialismo, já outros espíritos mais desregrados, né, eles vêm nos trazer experiências não tão boas. Às vezes ficam muitas horas num estado de perturbação, às vezes ficam anos, séculos, sofrendo de acordo com o valor que era dado ao materialismo, aos bens da terra, ficam presos às coisas que aqui cultivavam. Então, o que são 90, 80, 100 anos perto de uma eternidade? Então, às vezes a gente se pega muito estudando todas as leis que regem o mundo corporal, todas as leis que regem a matéria, e nós nos esquecemos de dar uma atenção um pouco maior até àquelas leis que regem a vida do espírito, que é o nosso propósito. Nós seremos destinados a uma vida eterna. Todos nós aqui nascemos simples e ignorantes, como a doutrina espírita nos ensina, mas nós vivemos para um dia ocuparmos a eternidade. Deixarmos a condição de espíritos que esperam uma outra encarnação, ou seja, os espíritos errantes, mas que nós sejamos espíritos que vamos ocupar a eternidade. Então, a importância para que a gente reflita, para que a gente pense qual será o destino eu, espírito, estou dando para mim ao viver aqui na Terra. A experiência terrena, ela é necessária para que nós evoluamos, para que nós tenhamos o contato, de certa forma, com o mal, mas não necessariamente nós precisamos fazer o mal. Então, é muito importante que a gente olhe por esse lado para que a gente vá se desapegando aos pouquinhos da vida material, dos bens materiais, para ver se a gente às vezes não está dando atenção demais para as coisas da terra e estamos esquecendo das coisas do espírito. Então, cada um de nós deve fazer essa reflexão, cada um de nós deve se perguntar: por que o Pai, que é todo misericórdia, esse Deus que é a inteligência suprema, ele nos dá oportunidades? Então, cada encarnação aqui na Terra é uma oportunidade para que nós alcancemos o progresso. É uma oportunidade para que nós reparemos erros do passado, para que nós vivamos em família, vivamos em sociedade, para que nós estejamos aqui reunidos, às vezes propositadamente,
porque já vivemos em outras épocas, e devido às nossas imperfeições, devido à nossa inferioridade, a gente acaba errando e nos é dado uma nova oportunidade para que a gente repare, para que a gente se arrependa e para que a gente conserte as coisas. Mas não basta simplesmente a gente se arrepender. É necessário, às vezes, uma nova prova, uma nova expiação, para que a gente consiga provar para nós, provar para Deus, de que nós estamos aptos naquela aula, de que nós passamos por aquela prova, de que aquele conteúdo já está bem gravado em nossa consciência. Então, Deus nos dá sempre uma oportunidade, porque nos atributos de Deus, nós aprendemos que Deus ele é eterno, ele é justo, ele é bom, ele é misericordioso, e as suas leis elas são imutáveis. As leis de Deus são imutáveis, porque ele é perfeito. Então, ele não precisa mais progredir. Deus é perfeito em suas leis. E as leis de Deus, elas estão aonde? Na nossa natureza. Basta que a gente olhe para a natureza para a gente entender um pouquinho de Deus. Basta que a gente observe os animais, basta que a gente observe as plantas, basta que a gente observe a nossa natureza, tanto física quanto espiritual, para que nós percebamos a bondade, a misericórdia e a perfeição de Deus. E como eu falei, como as leis dele são imutáveis, nós temos que nos adaptarmos às leis da natureza. Nós estamos muito acostumados com as leis humanas, com as leis da terra. Outro dia eu estava indo com meu filho no mercado e ele estava indo de bicicleta. Ao chegarmos na porta do mercado, ele simplesmente largou a bicicleta e ia entrando comigo. Eu falei, filho, não vai dar para tu deixar a tua bicicleta aqui. E ele, mas por que, pai? A inocência da criança, né? Eu falei, porque a gente não trouxe o cadeado. Tá, mas o que tem isso? Pode acontecer da gente voltar e a tua bicicleta não estar mais aqui. Então nós temos leis necessárias ainda, infelizmente, que regulam a nossa vida dentro de uma sociedade. Porque a lei ela é nada mais do que um documento onde uma autoridade eleita por nós escreve regulando como é a vida aqui. Porque é necessário ainda. Existem muitos irmãos nossos que ainda não entenderam que a gente não pode invadir o espaço do outro. Que não é direito nosso invadir o direito da outra pessoa. E, infelizmente, ainda são necessárias leis humanas. Constituição Federal, o Código Penal, então, o Código do Consumidor. É um arcabouço de leis terrenas que servem para quê? Para regular a nossa vida enquanto sociedade. Só que essas leis humanas elas são falhas e elas são mutáveis, diferentemente das leis de Deus, que são imutáveis. Essas leis elas mudam toda hora. A todo momento, quando é necessário uma mudança, se é feito, às vezes, uma emenda constitucional para que mude aquela lei e para que se altere aquela lei. Então, todas essas leis elas vão regular a nossa vida aqui na Terra. Mas, como eu falei, elas são falhas. Vocês querem ver um exemplo? Se eu cometo um crime contra uma pessoa, a lei humana me diz que eu tenho que o quê? Talvez, dependendo do teor do crime, dependendo de como o crime se deu, eu vou ficar recluso por alguns anos ou por pouco tempo, e ao sair dali, eu estou liberado. A lei de Deus não nos diz isso. A lei de Deus ela vai nos alcançar em todas as esferas que nós estivermos, seja encarnado, seja desencarnado. Se eu tiro a vida de uma pessoa e eu pago ali aquela punição, eu fico recluso por anos, ao sair dali, está tudo certo. Eu não preciso nem, talvez, arcar com a família que eu deixei. Imagine se é um pai de família, que aquela família, às vezes, ou uma mãe de família, que aquela família depende daquela pessoa para o seu sustento. E eu simplesmente, na minha animalidade, tiro a vida daquele irmão. A lei humana ela é falha, porque ela vai simplesmente me recluir e vai me liberar logo à frente. Só que a lei de Deus vai dizer o quê? E não basta isso. Ela vai dizer que eu terei que voltar outras vezes, que eu terei que me arrepender,
que eu terei que reparar aquele erro e talvez eu terei que expiar aquele erro. Então veja como a lei de Deus ela é muito maior, muito mais ampla e está acima de todos nós. Porque ele é o Criador, ele é o Criador de tudo, ele é a inteligência suprema. Então tudo que rege o universo passa pelas leis de Deus. Vocês concordam comigo? Então, para a gente ver que a lei de Deus ela é maior do que tudo e maior do que todos. Então ela vai nos alcançar. E Kardec, quando estipulou, quando elaborou essas leis, que são as leis morais, ele se ateve em uma frase que Jesus nos deixou. Que nós sabemos que a primeira revelação ela veio através de Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos, né? Onde Moisés sobe ao Monte Sinai e pela mediunidade de Moisés, os espíritos trazem os 10 mandamentos, necessários àquela época, porque o povo daquela época, as pessoas daquela época, os espíritos que animavam aqueles corpos, ainda eram espíritos um pouco ignorantes, espíritos um pouco atrasados, que não bastaria que a gente falasse que eles devessem se amar, que eles iriam entender. Então Moisés traz os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, porém ele também estabelece uma lei disciplinar, que são as leis de Moisés. Só que as leis de Deus, elas são de todos os tempos e de todos os povos. Já a lei de Moisés, não. Então, quando Moisés estabelece lá os 10 mandamentos, ele traz leis que nós temos até hoje em nossa consciência, como não matar, como não roubar. Diversas leis que às vezes a gente não precisa nem ler em lugar algum, mas que nós sabemos que é errado. Por isso que os espíritos vão nos dizer que as leis de Deus elas estão gravadas na nossa consciência. Porque em algum momento nós já nos deparamos, nós já adquirimos esse conhecimento e esse conhecimento ficou gravado junto de nós, em nosso pensamento, na nossa consciência. Então Moisés foi necessário que ele trouxesse dessa forma essas leis, foi necessário que ele pintasse Deus como um Deus punitivo, como alguém que deveria ser respeitado acima de todas as coisas, como é ainda hoje, mas era um Deus onde as pessoas tinham medo, onde as pessoas temiam. Já Jesus, quando vem na segunda revelação, ele vem e ele, como se ele compactasse todas aquelas 10 leis e transformasse em uma só. Quando ele nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então vejamos, nessa frase de Jesus, onde ele resume as leis de Moisés, e ele diz que aí está a lei e os profetas, há 3 agentes, que é Deus, que é o próximo e que sou eu mesmo. Então, amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, há 3 agentes nessa frase que Kardec se utiliza para elaborar as 10 leis morais, que as 10 leis morais não foram leis que vieram dos espíritos, mas sim uma sugestão de Allan Kardec, na questão, se eu não me engano, 628, quando ele questiona os espíritos que se ele poderia partir as leis morais em 10. E os espíritos respondem, isso já foi feito. Nós sabemos que Moisés lá atrás já havia feito algo semelhante e que ele poderia fazer sim, particionar as leis em 10, mas que as leis elas não eram absolutas. Então por isso que é necessário que cada um de nós nos debrucemos um pouquinho sobre essas leis, porque nós poderíamos muito bem aqui elaborar algumas leis morais que regulariam a nossa vida enquanto espírito, desde que a gente não desminta as leis de Deus e desde que a gente não desminta as leis de Allan Kardec. Porque Kardec, quando elabora essas 10 leis morais, ele pega esses 3 agentes que eu falei, que é Deus, o nosso próximo e a nós mesmos. Então, todas essas 10 leis que ele vai elaborar, elas vão permear, elas vão saltitar entre esses 3 agentes. Isso nos dá o quê? A certeza e nos dá o objetivo de que nós temos deveres para com nós, deveres para com o meu próximo e deveres para com Deus. Então, todos nós, em algum momento, nós temos que pensar
que nós temos esses deveres. Nós não podemos simplesmente viver da maneira que a gente bem entende, porque de alguma forma a gente vai estar infringindo essas leis. Nós iremos estar infringindo as leis de Deus. E na questão 614, quando ele abre o capítulo 3º das leis morais, Kardec pergunta aos espíritos o que deve se entender por lei divina ou natural. E os espíritos vão responder que a lei divina ou natural é a lei de Deus. Opa, a gente entendeu lá no capítulo, na pergunta número 1, que Deus é a inteligência suprema. Então, essas leis, querendo ou não, elas são supremas. Elas são leis enormes, grandiosas, maravilhosas, capazes de regular a nossa vida enquanto espírito. Então, quer dizer que nós temos que ter uma atenção para as leis que a inteligência suprema nos propõe. E onde que estão essas leis? Quais são essas leis? O que são as leis de Deus? São as leis que vão regular a nossa vida, a nossa conduta e nos dando sempre o quê? Uma moral, nos fortalecendo, nos dando resistência moral, para que a gente possa, no decorrer da nossa vida, ir nos aperfeiçoando, ir progredindo. Só que ele continua a frase dizendo que a lei de Deus ela é a única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. E aqui tem um outro ponto importante, quando ele fala em felicidade. Que às vezes a gente acha que é feliz porque a gente tem um carro do ano, às vezes a gente acha que é feliz porque tem bastante dinheiro, porque tem uma casa luxuosa. Só que essa felicidade é uma felicidade transitória. Ela não é uma felicidade que vai durar para sempre, até porque a gente sabe que a gente não pode levar conosco os bens materiais. Então é importante quando ele fala que é a única verdadeiramente necessária para a felicidade do homem aqui no caso como ser humano, se referindo ao ser humano. Então nós seres humanos, para sermos felizes, coisa que não é possível ainda aqui neste plano de provas e expiações, nesse planeta, é uma felicidade muito relativa, mas para que nós sejamos felizes, nós temos que seguir as leis de Deus. E ele vai continuar assim, ó. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer. Então aí está tudo aquilo, nas leis de Deus, está tudo aquilo que a gente precisa saber para o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer. Sempre lembrando desses 3 agentes, que é Deus, sou eu mesmo e o próximo. E quando eu falo eu mesmo, não é um egoísmo. Porque se eu não estou bem, como que eu vou ajudar as pessoas que estão à minha volta? Como que eu vou ajudar um filho, uma filha, se às vezes eu estou, moralmente eu não estou bem? As minhas atitudes ainda não condizem com a atitude do homem de bem, que Kardec vai nos trazer no Evangelho. Então, como que eu poderei ajudar outras pessoas se eu não der uma atenção especial para mim mesmo, em alguma época da minha vida? Né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem que estar sempre colocando as pessoas na nossa frente. Seja um filho, seja um esposo, seja uma esposa. A gente tem essa impressão de que se eu me coloco à frente, às vezes, das coisas, eu estou sendo egoísta. Mas não. O aprimoramento é moral. O aprimoramento ele é próprio, como Kardec nos deixou como objetivo da doutrina. Então, esse aprimoramento ele deve ser feito primeiro em mim. Eu não devo, ao sair daqui, querer mudar as pessoas, querer dizer para as pessoas, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Muito pelo contrário. Eu tenho que estar preocupado com o meu desenvolvimento moral, com o meu aprimoramento, para que eu progrida. Claro que eu não vou progredir sozinho e esquecer os meus irmãos. Só que eu tenho que procurar entender, eu tenho que procurar compreender essas leis para que eu possa praticá-las durante o meu dia a dia. E ele ainda vai terminar a questão dizendo assim, ó, e ele só é infeliz porque se afasta dela. Então, quantas vezes a gente se encontra infeliz na nossa vida porque nós cometemos alguns erros que, às vezes, mesmo a gente sabendo que é errado, a gente insiste em fazer, que às vezes a gente não tem essa noção de que a gente vai ser infeliz cada vez que a gente se afastar das leis do Pai, das leis do Criador. Então nós temos que procurar
A gente sabe que não é fácil, né? Ainda somos espíritos imperfeitos, mas a gente tem que procurar estar sempre em sintonia com essas leis, estar sempre em sintonia com Deus, com o nosso próximo, procurar viver harmoniosamente, embora às vezes a gente saiba que as provas são difíceis, as expiações também são muito mais, mas a gente tem que encarar às vezes como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de progredir, como uma oportunidade de avançar. Então, que nós tenhamos esse olhar para isso, para que sabendo que as leis de Deus, elas são o que vão reger a nossa vida enquanto espíritos e elas irão nos acompanhar para sempre. E aí Kardec ele estabelece 10 leis, como eu havia dito. A primeira, que é a lei de adoração, onde Kardec vai nos dizer que nós devemos adorar ao Pai, os espíritos vão nos trazer essa mensagem, de que nós devemos adorar a Deus. E como que a gente adora a Deus? Pela prece, a gente adora a Deus nos aproximando dele em pensamento, elevando o nosso pensamento ao Pai, para tentar o quê? Sempre estar em sintonia com essa espiritualidade amiga, essa espiritualidade de luz. Então, no momento que a gente se desconecta de Deus, que a gente não ora, que a gente não é grato, que a gente não agradece, às vezes, pelo nosso dia, nós estamos nos tornando infelizes por causa disso. Então, é sempre importante que a gente tenha em mente que Deus, ele não quer simplesmente ser adorado, mas ele quer que nós trabalhemos. E aí vem a segunda lei que Kardec estabelece, que é a lei do trabalho. Então, o trabalho é o que vai fazer com que nós nos aproximemos de Deus, porque é só trabalhando que nós vamos conseguir avançar, que nós vamos conseguir progredir. Então, daí surge a segunda lei. E os espíritos vão nos dizer que o trabalho não é só aquilo que é necessário para o nosso sustento, mas o trabalho é tudo aquilo que é útil. É útil para o próximo, é útil para mim. Então, às vezes, eu tô em casa, tô sentado, eu posso estar trabalhando. Eu posso orar por uma pessoa que está precisando. Às vezes, eu passo por um acidente, eu posso orar pelo aquele acidente que aconteceu, pedindo que os bons espíritos, pedindo o concurso dos bons espíritos para que atenda aquelas pessoas que eles estão. Então, a gente pode estar sempre trabalhando. O trabalho, na visão dos espíritos, não é somente o trabalho que garante o nosso sustento e o nosso ganha-pão, mas é todo aquele trabalho que serve para que as coisas, os desígnios de Deus possam ser cumpridos. Então, às vezes, uma simples oração já é um trabalho que me aproxima de Deus. Na terceira lei, ele vai trazer a lei da reprodução, os espíritos dizendo que para que a espécie humana ela se mantenha, é necessário, para que os seres vivos se mantenham, é necessária a reprodução. Então aí está uma lei perante a nós, perante aos nossos irmãos, que às vezes aguardam uma nova encarnação, né? Tem irmãos nossos na erraticidade aguardando uma nova encarnação. E é só pela reprodução que às vezes a gente dá essa oportunidade que os espíritos venham até aqui, ocupem os corpos físicos para também progredir. A quarta lei vai ser a lei da conservação, que Kardec vai nos trazer. E essa lei, às vezes, ela se torna um pouco difícil, porque às vezes a gente esquece de cuidar um pouco de si. Às vezes é necessário que nós tenhamos hábitos saudáveis para que a gente possa manter o nosso corpo físico. E às vezes a gente esquece um pouco disso. É controlar, é cuidar com o excesso de álcool, com o excesso de tabagismo, com drogas, com tudo isso que está posto aqui na vida material. Então é importante que nós nos conservemos, é importante que nós tenhamos esse olhar para nós. A quinta lei que Kardec vai nos trazer também é a lei de destruição, onde Kardec vai perguntar aos espíritos se a destruição ela é necessária para o nosso progresso. E os espíritos vão tratar não como a palavra destruição, mas como a palavra transformação e renovação. Eles vão nos dizer que eles preferem tratar dessa maneira, transformação. E quantos de nós, ao chegarmos aqui, não nos transformamos por algo que a gente escutou? Então é como se a gente estivesse destruindo, desconstruindo crenças que a gente tinha antigamente, às vezes na adolescência, na idade adulta, e que a gente consegue, às vezes, por uma simples mensagem, desconstruir, transformar aqueles conceitos que a gente tinha em coisas boas.
Então é mais uma lei que vem para reger a nossa vida aqui na Terra, a lei de sociedade, que vai nos dizer que nós devemos sim viver em sociedade e não procurar se isolar, achando que os problemas estão nas pessoas, os problemas estão no outro, mas que não, que é compartilhando dos problemas, das virtudes das outras pessoas, dos nossos familiares, é que nós vamos conseguir o quê? Testar a nossa paciência, é que nós vamos conseguir progredir de alguma forma em algo que nos atormenta, às vezes a presença de uma pessoa é capaz de nos desestruturar, e a gente prefere se isolar. Hoje em dia está acontecendo muito isso com a questão do celular. Nós acabamos esquecendo as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós entramos num mundo querendo fugir dos problemas. Ah, mas se eu sair daqui a pessoa vai me aborrecer. Mas é uma lei natural, é uma lei de Deus que nós vivamos em sociedade. Deus não nos deu o dom de conseguir falar, de conseguir se manifestar, para que a gente viva sozinho, como um eremita no deserto. Então é necessário que a gente conviva com as pessoas, é necessário que a gente abrace o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo que está ali. É necessário que nós nos reconciliemos com os nossos familiares, principalmente, que são aqueles que Deus coloca juntinho de nós, para que a gente possa exercer a paciência, para que nós possamos exercer a benevolência. Então, que nós atentemos também para a lei de sociedade, a lei de igualdade, que vai nos dizer que todos nós somos iguais perante Deus, que não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, que o espírito ele não tem sexo, mas que o espírito ele ocupa às vezes a posição de homem ou a posição de mulher para desempenhar atividades no plano físico. Então a gente não deve se orgulhar muito do sexo que a gente tem, porque numa próxima encarnação eu posso vir num sexo diferente, mas eu tenho que olhar a todos nós temos que nos olhar como iguais perante Deus. O Cristo é nosso irmão e foi alguém, é alguém igual a nós, só que já percorreu a sua estrada com muito louvor. Então, a partir da lei de sociedade, da lei de igualdade, nós conseguimos pensar sobre isso. A lei do progresso também, que o progresso ele se faz necessário para que a gente evolua. Então, não adianta nós queremos atrasar o progresso, que a gente não vai conseguir, porque é Deus quer que a humanidade progrida, Deus quer que o mundo progrida, e isso vai acontecer. O que às vezes a gente pode fazer é atrapalhar um pouco esse progresso, mas o progresso ele vai se dar, querendo a gente ou não. A lei de liberdade, que nos dá a liberdade de fazermos as nossas coisas, porém, essa liberdade ela não é absoluta, ela é uma liberdade relativa, porque eu não posso simplesmente fazer as coisas da minha cabeça, importunando, incomodando a pessoa que está do meu lado. Então, o meu livre-arbítrio, ele não é totalmente absoluto, ele é um livre-arbítrio um pouco relativo. E simplesmente eu poderia pedir para não reencarnar, vamos supor. E Deus não ia me dar essa condição. Poderia chegar a Deus, eu não quero mais reencarnar. Lá é um mundo de provas e expiações, eu quero ficar aqui, na erraticidade. Só que Deus é tão misericordioso que Ele quer que a gente progrida. Então, o nosso livre-arbítrio ele se torna um pouco relativo. Eu não posso agredir outras pessoas porque eu estou invadindo o direito daquelas pessoas. Eu estou fazendo mal para aquelas pessoas. Então, a gente tem que procurar sempre o quê? Fazer o bem, utilizar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível. E também vamos ter, por último, para a gente encerrar, a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei número 10, que Kardec coloca, e os espíritos vão dizer que é a lei mais importante das 10 que Kardec ofereceu, que é a lei de justiça, amor e caridade. No momento em que nós fomos justos, que nós fomos amorosos e que nós fomos caridosos, a gente está se aproximando cada vez mais do Criador. Então, que nós procuremos, se nós quisermos não dar atenção para as outras 9 leis e dar atenção para a última, não há problema, porque os espíritos vão dizer que a última, ela resume todas as outras. Então, sendo justo, desenvolvendo a virtude da justiça, nós vamos conseguir abranger todas as leis, sendo amorosos, principalmente. Mas sendo justo já é um grande passo, porque quando eu sou justo, eu faço para o outro aquilo que eu quero receber também. E eu não faço para o outro aquilo que eu não quero receber.
Então, vejamos como os Espíritos nos esclarecem nesse ponto, dizendo que basta que a gente estude a última, que nós estaremos estudando as outras. Então, essa justiça, ela vai reger o nosso relacionamento. Porque se eu não quero algo ruim para o seu Ney, basta que eu não faça algo ruim para ele. Mas se eu quero algo bom para mim, basta que eu faça algo bom para ele. E lá no capítulo Sede Perfeitos, Kardec vai nos dizer que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu peço desculpa pela, talvez, a velocidade, mas é que eu queria trazer para a gente o conteúdo e deixar uma sementinha para que os irmãos procurem, as irmãs, procurem se aprofundar nessas leis. Porque esse é o verdadeiro objetivo do Espiritismo. É que nós cumpramos as leis de Deus. A gente, às vezes, se preocupa com tantas outras coisas, com a parte das manifestações, a gente fica preso, às vezes, querendo saber como que está o meu ente querido do outro lado, como que isso se dá, sendo que o verdadeiro objetivo de nós estarmos na Terra é para que nós nos melhoremos. É importante, às vezes, a gente querer saber como as pessoas estão, óbvio, mas se a gente estudar um pouquinho de doutrina espírita, a gente vai ver que a pessoa, de acordo com a vida que ela levava aqui, é como ela está no plano espiritual. E um exemplo claro foi o exemplo de André Luiz, que ao desencarnar, o doutor Henrique de Luna diz para ele que ele era um suicida. E ele, sem entender, como assim um suicida? Mas por quê? Porque ele levava uma vida um pouco desregrada. E às vezes a gente não atenta para isso. Porque ainda somos muito apegados aos bens materiais, somos muito apegados ainda às sensualidades que esse mundo nos oferece, e às vezes a gente se distancia da lei de Deus, nos distanciamos da nossa felicidade, justamente por não cumprir aquilo que o Cristo nos exemplificou, aquilo que o Cristo nos trouxe, e que os Espíritos vão dizer que é o guia e o modelo mais perfeito para nós. Então, a moral do Cristo está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho, porque Kardec ele pega passagens do Novo Testamento, comenta, passa a palavra para os Espíritos, e os Espíritos também comentam em cima do comentário de Kardec. Então, se nós quisermos nos avançarmos, se nós quisermos evoluirmos, basta que a gente tenha o Evangelho junto de nós, para que a gente leia sempre um pedacinho, tentando nos harmonizar, tentando compartilhar com as pessoas, que nós não tentemos conservar os outros, dizendo para as pessoas o que elas devem fazer, mas sim, primeiramente, dizendo para nós o que eu preciso fazer, como eu quero estar daqui a tantos anos, que espírito eu serei ao desencarnar. Então, foi uma alegria poder compartilhar aqui um pouquinho do Espiritismo e que os irmãos possam ter conseguido captar alguma coisa, já fico muito feliz, para que a gente possa juntos evoluirmos de mãos dadas, a gente possa chegar no objetivo maior, que é desenvolver o amor dentro de cada um de nós. Então, muito obrigado e até uma próxima. Nós é que agradecemos, Jean. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco essa noite, pela mensagem que tu nos trouxeste. Então, muito obrigado. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui na nossa casa cheia, tão bonita de ver vocês todos aqui. Aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook e os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no canal do Consolador. Agradecer então a todos e que possamos sair daqui com essa mensagem que o nosso querido irmão Jean nos trouxe, de que possamos sempre gravitar em torno de Deus, que nós não nos afastemos dele, porque como nosso irmão nos trouxe, os Espíritos nos disseram, que toda vez que a gente está com algum problema, que a nossa consciência está piscando ou que a gente está infeliz, é porque estamos nos afastando de alguma das leis morais do Cristo, de Deus. Então que possamos levar isso em mente, que precisamos gravitar em torno de Deus e não em torno de nós mesmos ou da matéria ou do mundo material, né? Então, muito obrigado, Jean. Leve um abraço fraterno. A casa está sempre aberta para vocês, para ti. Obrigado. Com certeza o nosso querido irmão Ney vai te convocar mais vezes.
E, para encerrarmos o trabalho de hoje, nesse clima de harmonização que estamos e troca de energias, convidar o nosso querido irmão Jean para que ele possa fazer a prece final. Então, gostaria de convidar a todos para que nós fechemos os nossos olhos físicos e nós possamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga desta casa, que nós possamos nos ligar ao Cristo neste momento, trazendo a figura do Mestre ao nosso pensamento e simplesmente agradecer a esse irmão querido que há 2000 anos passou por aqui, nos deixou esses ensinamentos que hoje nos é possível refletirmos, esse irmão que nos deixou o exemplo do amor, da caridade, e pedir, agradecer, em primeiro lugar, por ele nunca soltar a nossa mão. Que o Senhor, que o Mestre, possa estar sempre dentro dos nossos corações, nos guiando, nos auxiliando, que nós possamos estar sempre em contato com o nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda, a fim de que possamos ter a intuição de qual caminho seguir, a fim de ter a intuição se estamos no caminho correto ou se estamos infringindo alguma das leis, mas que nós estejamos com o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que vem do alto. Que as energias de hoje elas possam chegar aos nossos lares, que elas possam alcançar os nossos familiares, que essas energias possam percorrer os leitos de hospitais, as emergências, todos aqueles locais onde há irmãos nossos sofrendo, onde há pessoas com dor, onde há pessoas em guerra, onde há lutas, onde há ódio, que a paz do Mestre se faça presente nesses corações, que essas energias possam chegar aos asilos, aos orfanatos, às casas de passagem, às casas de recuperação, pois há espíritos, há irmãos pedindo ajuda, pedindo socorro. Que Jesus e que Deus possa alcançar aqueles nossos irmãos que perderam a vontade de viver, aqueles irmãos que se encontram em desespero, para que nós sejamos o instrumento necessário para salvá-los muitas das vezes com uma palavra, para que nós estejamos disponíveis, para que nós estejamos lúcidos, para auxiliar no progresso da humanidade, nos desígnios do Pai que aqui nos coloca. Que essas energias cheguem aos presídios, onde há irmãos que infringiram as leis, mas que eles possam ser tocados por muita luz, por muito amor. Que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para enfrentar o mundo lá fora, que nós possamos praticar as leis, refletir, ficar em silêncio quando necessário, não revidar um ato de agressão, mas sim tratar o agressor com bondade. Que possamos comunicar com aqueles irmãos menos inferiores, que às vezes insistem em nos obsediar, para que eles possam de alguma forma se transformar junto conosco. Então que a paz de Jesus, que a paz de Deus nos acompanhe e nos leve para a nossa casa, onde nós iremos compartilhar do amor do Cristo, junto com os nossos familiares. E que assim seja. Que assim seja.